Olá, meu nome é Benilson Antônio Toniolo de Oliveira. Eu sou professor, escritor, ocupo atualmente a presidência da Academia de Letras de Campos do Jordão e o cargo de secretário municipal de valorização da cultura desde o ano de 2013. O título da minha contribuição neste encontro é a contribuição do cidadão nordestino ao desenvolvimento de Campos do Jordão, a Suíça brasileira no estado de São Paulo. E eu inicio saudando a todos os presentes, na pessoa do presidente da Academia Palmarense de Letras, o acadêmico Adriano Salles, de Lucilo Varejão, da Academia Pernambucana de Letras, de Eurídice Espanhol, da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, da escritora Jussara Valverde, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, também do Rio de Janeiro, e de Melquíades Montenegro, da Academia Recifense de Letras. Saúdo também aos demais acadêmicos e acadêmicas presentes, em especial a minha confreira da Academia de Letras aqui de Campos do Jordão, a querida poetisa e escritora Maria Lúcia Lopes, no nome de quem, como disse, saúdo a todos os senhores e senhoras presentes. O ano era 2014. Havíamos encerrado há algumas horas a cerimônia solene de tombamento de uma edificação local aqui da cidade como patrimônio histórico, com a fixação de duas placas comemorativas e simbólicas. Uma da prefeitura, sinalizando a ação de preservação da própria edificação, e uma outra confeccionada por uma família pioneira da cidade, proveniente de Portugal, e que havia escolhido aquela região, o entorno daquela edificação que havia sido tombada, para se estabelecer no final do século XIX. E essa família, naquele momento do ato do tombamento, estava sendo, portanto, homenageada por uma placa que a família mesmo providenciou, rica, confeccionada com algo parecido com mármore. Na manhã seguinte, estava eu no meu gabinete, despachando na Secretaria de Valorização da Cultura, quando sou chamado ao telefone. E, ao atender, do outro lado, ouço uma voz masculina, irritadiça e elevada, que diz o seguinte: roubaram a placa da minha família que instalamos ontem. Avise a esses baianos, seus amigos, que devolvam ou vão sofrer as consequências. Imediatamente subo ao meu automóvel e me dirijo até o local. E lá encontro a já famosa placa, exatamente no mesmo lugar onde havia sido afixada na noite anterior. Fotografo a placa com o meu telefone celular. E no caminho de volta à secretaria, enquanto dirijo, vou pensando nos impropérios que eu direi àquele distinto senhor que havia me telefonado. Mas é necessário cuidado. Todo gesto e toda palavra proferidos por um secretário de governo acabam por se voltar contra o próprio governo. Em muitas coisas eu vou pensando no meu trajeto e penso também no meu pai e na figura de minha avó. Há 70 anos, meu avô Euclides falecia de uma doença cardíaca. Sua esposa, Josefa Valença de Oliveira, a dona Zefinha, a minha avó Zefinha, como era conhecida, juntou os 13 filhos, o pouco que tinha em casa, ou o que eles chamavam de casa, subiu em um pau de arara e se enfiou pela Rio Bahia, provenientes da Serra da Barriga, nas Alagoas, com destino a São Paulo, em busca de proporcionar uma vida melhor para os seus meninos. Minha avó, cuja família era originária da tribo dos Funiô, jamais voltaria a pousar os seus olhos sobre a terra que a pariu e a amamentou. Minha avó, meu pai
e seus irmãos pararam em Santos, litoral de São Paulo, e se ajeitaram em uma das favelas que começavam a surgir na região. Com exceção do caçula, todos eram iletrados, condição da qual lograram sair todos, estudando à distância no período noturno, uma vez que a jornada diária era dedicada ao duro trabalho nos canteiros das obras dos prédios da Orla Santista que brotavam a cada dia. Agora, para os Oliveira de União dos Palmares, a lida não era mais a pequena roça de abacaxi do velho Euclides, que ele cultivava no quintal da família e cuja produção era vendida na feira semanal. A lida dos filhos do seu Euclides, da dona Zefinha, agora em terra estranha, era a da areia, era a lavoura do cimento, a agricultura dos ferros, em uma terra desconhecida, selvagem e estranha, e inóspita. Além das dificuldades normais de quem é obrigado a migrar, há ainda na condição do migrante nordestino uma outra questão: a do preconceito, de que são vítimas até hoje. Segundo o professor Marco Antônio Villa, no seu livro Quando Eu Vim-me Embora, durante a chamada Seca dos 37, ocorrida entre 1877 e 1879, mais de 350 mil brasileiros migraram do Nordeste para o Sul, fato que se repetiria em número e dramaticidade entre as décadas de 1950 e 1960. Incontáveis municípios brasileiros receberam à sua maneira essa grande massa de homens, mulheres e crianças naquilo que podemos sim considerar e classificar como uma espécie de diáspora nordestina, no final do século XIX e até meados do século XX. Entre esses municípios encontra-se o que até então era apenas um pequeno povoado, situado no lado paulista da Serra da Mantiqueira, a 1.700 metros acima do nível do mar, cujas propriedades atmosféricas a capacitaram para se constituir no principal centro do combate que até então à época era conhecida como o mal do século, a tuberculose, responsável pela morte de mais de 1,5 milhão de pessoas ao redor de todo o mundo. Pela presença em sua atmosfera do elemento químico ozônio, grande combatente do bacilo de Koch, que causa a tuberculose, esse povoado, chamado Campos do Jordão, que havia sido fundado em 1874, passou a ser conhecido nacionalmente como o destino ideal para combater a doença que dizimava milhares de brasileiros. Quando pesquisas apontaram que a qualidade do clima na cidade paulista para combater a peste era melhor do que o da Suíça, considerada referência internacional nesse tipo de tratamento, os intelectuais de plantão não se fizeram de rogados. Apelidaram aquele pobre e remoto município paulista de Suíça Brasileira, em 1954. Termo que mais tarde o turismo se apropriou para justificar a sua arquitetura alpina e a sua gastronomia requintada, que passaram a fazer a fama da cidade no ciclo do turismo, iniciado após a popularização da penicilina no final dos anos 50 e que dura até hoje. Não foram poucos os nordestinos tuberculosos que buscaram a Serra da Mantiqueira para obter, e conseguir, a grande maioria deles, a tão sonhada cura. A grande maioria composta por gente pobre e que sofria o rigor do frio e da garoa da capital. Mas não só eles. Não só eles. Os nordestinos de Campos do Jordão foram responsáveis pela construção dos grandes hotéis da cidade, dos sanatórios, das pensões, das casas, dos seus hotéis de luxo, dedicados ao jogo e ao cassino durante o período do Estado Novo. As mãos nordestinas ergueram sobre as escarpas da íngreme serra os trilhos e os postes da centenária estrada de ferro que trazia de Pindamonhangaba os que buscavam pão, acolhimento, esperança, a cura. A cidade cresceu. Entre a algaravia reinante do centro comercial e no centro turístico, o sotaque inconfundível se destaca e me aguça os ouvidos de nordestino naturalizado que sou. Não somente nos canteiros de obras, mas também no comércio, nos bancos, nos escritórios, lecionando nas escolas municipais e atendendo nos postos de saúde.
converso com nordestinos quase diariamente. Vieram da Bahia, do Ceará, de Sergipe, das Alagoas, como meu pai, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco, da Paraíba. Vieram como vieram seus pais e avós, pela estrada e não pelo céu. Vieram sem saber como era, só de ouvir dizer. Ao contrário de muitos de seus antepassados, entretanto, não aceitam ser chamados pelos apelidos que não escolheram. Os nordestinos jordanenses de hoje não aceitam ser chamados de baiano, paraíba, cabeça chata, mas querem ser chamados sim pelo seu primeiro nome. Alguns chegam às lágrimas quando se lembram da mainha, do painho, dos manos que ficaram lá esperando notícias, hoje muito mais rápidas de chegar, em razão do advento da internet e das redes sociais. Diante da indiferença da urbe, que se autodenomina Suíça brasileira, coube ao médico soteropolitano Silvio da Costa Rios a responsabilidade de começar a operar os sanatorinhos, além de dirigir a Santa Casa e os trabalhos da conhecida escola de enfermagem. Cesário Lopes, do Ceará, e mais recentemente José Matos, da Bahia, chegaram à vereança. Severino Silva, da Paraíba, que representa os nossos cozinheiros, os nossos chefes de cozinha. Severino, chefe de cozinha estrelado, reconhecido e premiado pelos guias gastronômicos mais renomados do Brasil, chegou à cidade no final da década de 80 para trabalhar na obra de construção de 3 grandes hotéis na cidade. Recentemente, uma escola estadual, da mais tradicional que temos, realizou seu primeiro festival de literatura de cordel com oficinas de criação de xilogravuras e exposição virtual com as obras de J. Borges, também presente junto com outros inúmeros conterrâneos e particularmente pernambucanos no Museu Casa da Xilogravura. E na literatura? Na literatura é essencial falar da importância do sergipano Paulo Dantas, da cidade de São Simão. Tuberculoso, tendo em mãos uma carta de Monteiro Lobato, Paulo aqui conseguiu recuperar a saúde, se livrar da tuberculose e deixou uma obra que, ainda que polêmica, serve de referência para os que se dedicam a estudar o fenômeno histórico e social de Campos do Jordão. O livro se chama Cidade Enferma. E Paulo denuncia, o sergipano Paulo denuncia, já em 1948, a flagrante desigualdade social que já naquela época assolava a cidade. Por isso Paulo foi considerado persona non grata aqui. Ainda que o livro tenha vencido o prêmio Coelho Neto de romance do ano em 1948. Paulo Dantas foi recebido novamente, dessa vez de forma gloriosa, na década de 60 já, quase 20 anos depois, quando ele funda aqui o Núcleo Municipal da Associação Brasileira de Escritores, a precursora da nossa fundamental UBE, a União Brasileira de Escritores, que tem uma participação insubstituível, não só na luta cultural, mas também na luta política, ao exigir e lutar pela democracia nos nossos tempos mais sombrios. Na Academia de Letras local, 2 nomes se destacam. O do baiano, Mainar Góes, recentemente falecido, um combativo advogado, professor e líder político, que foi presidente da nossa academia. E atualmente nossa queridíssima Maria Lúcia Lopes, já citada, de Catende. Maria Lúcia Lopes, natural de Catende, a terra dos escritores e do pai do frevo. Maria Lúcia continua a acender estrelas e espalhar o seu canto pernambucano, que é quase um aboio para o assombro dos turistas que desfilam seus casacos de pele entre os cafés fumegantes e sofisticados. É uma menina, é uma morena pernambucana a cantar a sua poesia nesta cidade serrana. É necessário ressaltar a importância da gente nordestina em Campos do Jordão. É necessário trazer à tona a contribuição efetiva dessa gente que, tendo atravessado o país, aportou no alto desta Serra da Mantiqueira e construiu um palácio, um teatro, uma ferrovia, dezenas de hotéis, hospitais, escolas, mansões, casebres, e que, anônima, se perde em meio aos feriados prolongados e às temporadas de inverno desta Suíça brasileira, que de centro de acolhimento de moribundos se constituiu no maior destino de turismo de inverno do país. E que deve a um cearense, Maestro Eleazar de Carvalho,
o seu grande festival de inverno que a todos encanta e consolida a vocação turística desta cidade. Concluo parafraseando o inesquecível Alceu Amoroso Lima, dizendo que Campos do Jordão deve voltar a olhar com mais atenção aos seus próprios moradores, se não quiser se esquecer de que ainda é Brasil. Concluo minha participação para informar que, ainda naquela manhã de 2014, passada a inevitável descarga de adrenalina, natural nesse tipo de situação, segui o conselho que meu velho pai me transmitiu lá, do outro lado do tempo, enquanto dirigia o meu carro de volta à secretaria. Liguei para o homem nervoso. Avisei a ele que havia um equívoco na sua avaliação. A placa estava no mesmo lugar e o avisei. Agora, eu vou passar o número do seu telefone para os baianos, meus amigos, para que liguem para você. O que, convenhamos, não fiz. Muito obrigado.